Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. A pergunta que nós separamos aqui, uma delas, está escutando aí, gente? Tá não? A pergunta, agora está escutando? Pergunta, uma delas que a gente separou aqui hoje para ser respondida é o que Deus exige de nós segundo o Espiritismo. Essa exigência que Deus faz conosco, né? Ela já vem marcada na nossa consciência quando fazemos o nosso projeto reencarnatório. E lembrando sempre do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele tem a total condição da gente exercê-lo. É lógico, isso numa reencarnação, não sendo uma reencarnação compulsória, né? Bom, então na visão do Espiritismo, Deus não exige, não impõe regras, prevalecendo sempre o nosso livre-arbítrio. Ou seja, devemos encontrar no nosso íntimo, na nossa lida do dia a dia, nos nossos estudos, no início de nossa peregrinação aqui, até mesmo quando crianças, pré-adolescentes, adolescentes, o caminho. E passamos nesse caminho pela parte do profissionalismo, né, o trabalho, o que vai ser, a profissão que vai escolher. E dentro desse caminho, quando a gente está errado, começa a ter alguns lances que vai tentar nos corrigir. É um tombinho dali, você, opa, né, aqui não, outro tombinho dali. Talvez ter que mudar de cidade, mudar de profissão. É os reveses que a vida vai nos colocando. E esses reveses são sutis para poder fazer com que a gente entre no nosso caminho. E sempre temos esses aprendizados desses tombos, né? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec cita que Deus não exige do espírito mais do que comporta em a sua natureza e o grau de elevação que já chegou. Então, independentemente do que cada um de nós passarmos aqui, viermos aqui para poder experienciar, aprender e resgatar, vai estar estritamente dentro das nossas condições, da nossa evolução, do nosso aprendizado. E quando a gente consegue, muito poucos de nós conseguimos chegar até o final da existência com todas as nossas programações, como se diz, conseguimos fazê-las todas elas, né? Tudo que a gente nos propôs ali, porque na verdade esses caminhos quem escolhe somos nós. Então, mas mesmo assim a gente não consegue buscar todos eles. E cada uma desses tombos, dessa cruz que a gente carrega, ela é o do nosso tamanho, é para o nosso aprendizado. E quando chegamos ali, conseguimos alguma coisa, lograr êxito em todas as nossas propostas e mais um pouquinho, a gente até brinca que brinca não, é sério, né? É o salto quântico. Nós demos um plus a uma existência que nós conseguimos melhorar mais do que era previsto. E eu, particularmente, eu busco isso aí. E muitas das vezes a gente
é-nos escondido uma capacidade. Por exemplo, em existências anteriores, uma pessoa vem músico, né? Gosta de música, então entende tudo de música. Na outra, ele tem que experienciar tratamentos com as pessoas, ser um médico, ou então dedicar mais à família, né? Então, essa mudança, de uma existência para outra, esconde capacidades nossas. Isso a gente vê, por exemplo, fala assim, nossa, eu queria tanto, parece que eu sei tocar piano, queria tanto tocar piano, parece que eu sei tocar piano, mas aquilo ali nunca chegou, nunca teve oportunidade para poder tocar piano. Talvez essa coisinha que está escondida de vez em quando a gente fala com a gente mesmo, é uma coisa, uma capacidade nossa que ficou escondida ali para poder a gente trabalhar outra, experienciar outro departamento que a gente ainda não tenha trabalhado. Isso acontece também em matéria de sexo, homem e mulher. Tem espíritos que vão sempre encarnando como homem, outros vão encarnando sempre como mulher. E tem que ter uma mudança para poder experienciar, né? Por exemplo, eu sempre falo, a mulher tem uma condição a mais com Deus. A gente pode ver que nos romances espíritas, nas histórias espíritas, a mulher sempre está em uma posição mais evoluída do que o homem e sempre procura descer para poder ajudá-lo. E tem um ditado aí popular, né, que todo mundo fala, a metade da população, ou um pouquinho mais, é de mulheres, a outra dependeu das mulheres para poder vir, inclusive Cristo. Para poder vir aqui, ele utilizou do caminho sublime que Deus criou para poder colocar e prevalecer a raça humana e evoluir. Então, essas mudanças que ocorrem, Deus só quer da gente uma coisa: evolução. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E talvez amar o próximo como a si mesmo, igual já falei outras vezes em outros estudos, seja o néctar da humanidade. Cleves. Vamos lá, pessoal. Vamos pegar uma pergunta que chegou hoje mesmo e posteriormente a gente responde algumas das que já estavam, mas vamos aproveitar a indagação que foi feita. É possível pagar o karma sem sofrimento? Se sim, como? Aqui eu vou entender o karma para a gente conversar, pensando naquilo que o Adriano acabou de falar, como sendo o planejamento reencarnatório. Porque, diante dos conhecimentos trazidos pela espiritualidade, e muito bem, né, codificados e organizados por Allan Kardec, bem como as outras obras complementares, subsidiárias, acho que já é hora da gente parar de pensar nessa palavra karma como sentido de fatalidade, ou seja, de que os acontecimentos da nossa vida são todos pré-determinados e que nós estamos sofrendo a ação, seja de outros espíritos ou, pior ainda, de Deus, né? Como se a gente tivesse aqui como uma marionete, sendo
manipulada e recebendo todos os reveses da vida, pensando como vítimas. Então vamos pensar em karma aqui, para colocar a resposta a essa pergunta, como sendo o planejamento reencarnatório. Como bem disse o Adriano, todos nós, ao regressarmos ao plano espiritual, após um período, né, no momento que a gente já se encontra fora daquele período de perturbação inicial, né, ao regressar ao plano espiritual, além de nos ser mostrado como foi a nossa última reencarnação, ou seja, para a gente fazer um balanço nós mesmos, logicamente auxiliados, né, por espíritos amigos, fazer um balanço do que foi a última reencarnação, ou seja, se a gente cumpriu com aquilo que a gente mesmo ajudou a programar. Fazendo isso, é o momento de preparar a próxima reencarnação, de planejar. E isso, normalmente, a gente participa. Alguns de nós, por estar num nível evolutivo e consciencial ainda muito baixo, muito pequeno, vamos dizer assim, não tem condição de participar desse planejamento. Como o Adriano falou, as reencarnações compulsórias. Mas ainda assim, uma vez feito esse planejamento, a gente poderia dividir esse planejamento em três fases, vamos poder falar assim. Planejamento biológico, ou seja, nossas características físicas, nosso corpo, que a gente vai receber ao chegar aqui, né? Um planejamento social, podemos dizer assim, que serão as nossas relações, a maneira como nós vamos nos postar na sociedade, na família, certo? E um planejamento espiritual que vai estar ligado às nossas escolhas diante da nossa convivência, da nossa reencarnação. Então, sendo que a gente participou, ou mesmo não tendo participado, e levando em conta o que o Adriano também falou sobre o livre-arbítrio, toda essa programação, ela pode ser mudada por nós, porque nós temos o livre-arbítrio. Toda a programação, inclusive a família que está, né, planejada a gente nascer, nós, mesmo após a concepção, né, o momento em que é ligado, o espírito ligado àquela primeira célula, né, mesmo após isso, nós podemos sim desistir desse planejamento, ou seja, escolher não nascer. Esse é um exemplo, né? Que é um dos pontos principais da programação reencarnatória, é a família onde a gente vai nascer. Outras questões também ligadas ao nosso relacionamento afetivo, ou seja, aquela pessoa que a gente foi planejado, que a gente, após um tempo, vai se unir para daí formar uma outra família, nós podemos mudar esse planejamento também. Tudo é nossa escolha. O gênero da nossa morte, o tempo da nossa morte, nós podemos mudar também. Infelizmente, nesse caso, através, né, do suicídio. Então, levando em consideração tudo isso, essa questão do karma, ou seja, esse cumprimento do planejamento reencarnatório, é possível realizar ele sem sofrimento? É possível. Aí a pergunta é como? Seria como dizer que se a gente conseguisse atender a todos os chamados de Jesus através dos seus ensinamentos, todos os seus ensinamentos, que não são poucos, né, gente? Se a gente conseguisse atender a tudo isso, cumprir esse planejamento reencarnatório, do início ao fim, seria assim, tirar nota 10. Provavelmente, a gente
iria conseguir fazer esse trajeto, esse percurso, sem sofrimento. Sem dor, não. Sem dor é impossível no nosso nível evolutivo. Dor nós vamos sentir constantemente, seja dor física, seja dor moral. Agora, sem o sofrimento por quê? O sofrimento, ele só acontece pela nossa postura diante dos acontecimentos da vida. Diante das nossas escolhas, através do mecanismo, né, das leis divinas, em plena harmonia e funcionamento, e uma delas, inclusive, nós vamos falar sobre ela depois, né, a lei de causa e efeito, nós vamos ter um encontro ou encontros com a dor. Agora, de que maneira nós vamos reagir a essa dor, a essas dores, aí vai determinar se nós vamos sofrer ou não sofrer. Seria, a grosso modo, para exemplificar, digamos que alguém vai tá enfermo, né? Com alguma enfermidade, seja ela qual for. A pessoa vai sentir dores várias, físicas, morais e outras questões psicológicas, né, e tudo. Agora, essa pessoa vai sofrer, a forma que ela vai se postar diante dessa enfermidade ou dessas enfermidades é que vai determinar se ela sofre ou não sofre. Então, de certa forma, não colocando como regra, o sofrimento é uma opção que a gente tem, quando a gente já tem consciência das necessidades que nós temos. A grande questão aí é que, ao fazer um planejamento reencarnatório, a gente está no plano espiritual. A gente está livre do peso da carne, né? E isso falando da carne como todas as nossas mazelas. Orgulho, egoísmo, vaidade em excesso e por aí vai. Quando a gente faz o planejamento, a gente está livre da carne. E a gente reencarna. Além do esquecimento, que é uma bênção de Deus, tem a questão que aí nós vamos estar na convivência social, onde muitas vezes vai predominar os nossos instintos. Se fosse até aqueles instintos de sobrevivência, aqueles que a gente precisa deles, naturalmente, bem, não, mas aí a gente traz outras faces de nós mesmos, das nossas várias reencarnações. Aí aqui, podemos passar por isso sem sofrimento? Sim. Mas não é fácil. Mas que podemos, dependendo da empreitada que a gente vai assumir e da forma que a gente vai encarar essas questões aí. Essa aqui, está escutando ou não? Essa pergunta aqui chegou aqui agora, né? Vamos lá. Porque muitos guias espirituais da atualidade, inclusive mentores de casas espíritas, se manifestam como preto velhos, caboclos, vovôs e vovós, etc., sendo que o espiritismo não explica quem são estes seres. Bom, a primeira coisa que nós devemos deixar bem claro é que, sendo divulgado a mensagem, nós vamos saber se é boa, se é de um espírito bom ou não, de acordo até mesmo com a nossa evolução, nosso conhecimento, nossa índole, né? E também, estou falando assim do médium e da própria equipe, aqui no caso, né? Tem que ser de uma reunião mediúnica para poder falar a respeito desses manifestantes. Então, o menos importante é quem seja esse mentor que está lhe dando alguma mensagem. O mais importante é a mensagem. E é a partir da mensagem quem vai entender se aquele espírito é um espírito evoluído, um espírito bom, que está fazendo bem, ou é um espírito zombeteiro. Para a gente poder observar isso mais de perto,
Nas obras do Espiritismo, as obras basilares, né, é falado demais do Espírito de verdade, né, da verdade, que muitos, a gente não tem essa confirmação, mas muitos estudiosos do Espiritismo e algumas obras complementares falam ser o próprio Cristo. Mas o que nas próprias obras vem falando? Observar a própria conduta do médium. Se o médium estuda, é um estudioso, como que ele age ali? Isso é importante para poder saber o espírito que está chegando até ele. Porque dentro da própria pergunta que foi respondida mais cedo, tinha uma parte dela que fala a respeito dos espíritos que atraímos, né? Nós atraímos aquilo que pensamos e vibramos. Se a gente pensa evoluído, nós vamos atrair um espírito evoluído. Se pensamos no bem, o espírito que vai estar conosco também é um espírito do bem. E o contrário também acontece. Ou seja, até tem uma pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que é assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta dos espíritos veio: a esse respeito, a sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Quando nós vamos fazer qualquer coisa, nós temos os dois caminhos, um do bem e um do mal. E nós recebemos influenciações de ambos os lados. E vamos tomar aquele caminho de acordo com o que a gente pensa que a gente é. E nesse sentido, nós pensando positivamente no amor e na bondade, nós vamos trilhar pelo caminho do bem. Assim, esses espíritos que são conhecidos como os espíritos carinhosos, sábios, né? Muitas das vezes eram os que tinham nas tribos, em algum agrupamento, que cuidava de toda uma comunidade ali mais primitiva, né? Até algum tempo atrás, os curandeiros, né? Então, essas vovós, elas têm uma questão ali de carinho. Então, na hora que elas chegam já para poder manifestar em uma reunião mediúnica, sendo uma vovó, a gente já sabe que vai vir ali palavras doces, mas com um ensinamento profundo, um ensinamento muito sábio. É igualzinho mesmo a avó nossa, de cada um, para nos ensinar. O preto velho, né, a gente vê muito essa figura em várias obras aí da literatura brasileira, dentro do espiritismo, algumas coisas a esse respeito também tem, e são pessoas infinitamente sábias, mas que não gostam de aparecer, de expor. Várias obras dentro do espiritismo colocam ali, por exemplo, na obra Nosso Lar, aqueles espíritos evoluídos que estão ali, porque ela está num umbral, né? O Nosso Lar está num umbral um pouquinho mais acima, né? Mas é umbral. E nem todos os espíritos que estão ali dão conta de volitar. Mas os espíritos evoluídos, sim. Mas em respeito aos que não dão conta de volitar, eles andam, eles não volitam. Para quê? Para não mostrar a superioridade deles. Eles se retraem de forma a colocar homogêneo dentro da bondade.
Então, esse jeito carinhoso de alguns mentores se apresentarem dessa forma é uma forma de atingir. Ele disse, olha, é como se estivesse falando assim, eu sou uma vovó, sou um preto velho e vou te dar o carinho, um ensinamento com muito carinho com o meu coração. E isso a gente vê também, por exemplo, nos caboclos, né, nos índios que chegam em alguma situação ali de cura, que para poder mostrar assim, olha, não precisa de muita coisa para curar. A própria natureza e a vontade já tratam. Então, essa é a função. E o Espiritismo fala. Como não vai falar de bondade? O que é o Espírito da verdade, de verdade? Essa pergunta já estava, se não me engano, da reunião anterior. Vamos tentar responder aqui. Como faço para ser um espírita de verdade? Bom, se a gente pensar que, ao nos falar que somos espíritas, ainda que a gente não tenha uma compreensão do que significa isso, a gente tem que entender que existem 3 revelações de Deus para nós. A primeira revelação, Moisés, com seus ensinamentos para a época, trouxe várias regras de convivência de nós, né, entre nós mesmos e de nós para com Deus. A segunda revelação é Jesus, que veio, ele próprio, né, governador espiritual desse planeta, após enviar vários emissários, inclusive Moisés, ele mesmo decidiu, já que a gente não estava conseguindo apreender nada do que era trazido para nós, ele mesmo decidiu encarnar entre nós para trazer a mensagem ele mesmo, a mensagem viva, né? A boa nova, a mensagem nova, né? Notícia nova, não nova, com uma roupagem diferente da que Moisés trouxe. Então, Jesus, a segunda revelação. E a doutrina espírita, o espiritismo, assim como Jesus nos prometeu, né? Vocês lembram que foi a última fala dele? Ou a penúltima fala? Eu vou, mas vos enviarei um Consolador prometido que ficará entre vós. Não é isso? E isso, ele envia esses ensinamentos dos Espíritos para nós, como notícias também, e como normas de convivência, de aprendizado, de amor. A mensagem principal de todos essas revelações, aprender a amar o próximo. Se a gente então sabe disso agora, ser espírita é ser cristão. O espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, revivido, a revivescência do cristianismo que estava meio esquecido por nós. Então, ser espírita de verdade é ser cristão de verdade. E ser cristão de verdade é trilhar o caminho de Jesus. Não foi ele mesmo que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que quiser chegar ao Pai, ou quem quiser chegar ao Pai, será através de mim, através dos meus ensinamentos. Então, ser um espírita de verdade é ser um cristão, não é? E aí a gente começa a analisar como é difícil ser cristão. Por exemplo, uma das mensagens mais contundentes de Jesus para conosco foi perdoar, o perdão. Se a gente parar só aqui no perdão,
para pensar se a gente é um cristão, aí a gente já começa a pensar assim, não, eu estou tentando, tá ótimo, é o caminho, não é? Mas então ser um espírita de verdade, ser um cristão de verdade, passa por todos, é como se a gente pensasse, agora eu já consigo cumprir os ensinamentos de Jesus. Então, na verdade, todos nós, aqui no planeta Terra, encarnados ou desencarnados, estamos aprendendo. O objetivo é esse, que a gente aprenda, alcance a perfeição, que não vamos alcançar tão cedo. Mas, estando no caminho, nós podemos dizer que estamos treinando, estamos no caminho de ser uma espírita. Já somos, né? Nós já estamos trilhando esse caminho. Mas falar assim, um espírita de verdade teria que falar assim, bom, esse é só Jesus que a gente conhece, que a gente tem notícia, né? Que a gente conheceu e conhece. Mas todos estamos no caminho. Para ser um espírita de verdade, trilhar o caminho dos ensinamentos de Jesus. Uma que estava aqui já dentro para poder responder é o seguinte: o Espiritismo nos ensina a gratidão e a mansidão, mas já li em obras, várias obras, as brigas que a espiritualidade enfrenta nos umbrais. Como funciona isso se o bem tem que vencer o mal? Vamos lá. As mudanças que estamos presenciando na nossa, como se diz, na parte material, né, como encarnados, e a parte espiritual, que a gente tem notícia, realmente tem as brigas, vamos dizer assim, entre aspas, do bem e do mal. Mas, na verdade, não acontece dessa forma. No livro Os Mensageiros, entre o capítulo 19, 20 e 21, lá tem a descrição de uma fortaleza. E André Luiz chegando lá nessa fortaleza, junto com Aniceto, que é o instrutor dele, e essa fortaleza chamada Campo da Paz, é um castelo, né, com todas aquelas estruturas de defesa, e tem como se diz, o zelador, o instrutor maior ali que ficava nesse Campo da Paz, que era Alfredo. E ele explicando o porquê daquilo ali. Que toda hora tinha legiões de espíritos inferiores que atacavam a fortaleza. Mas a fortaleza estava ali para poder pegar e ajudá-los, né? Tirar ali daquela situação que essa fortaleza estava num umbral médio. É um entreposto entre o mundo espiritual e o mundo material. É até um ponto de descanso das viagens que os espíritos evoluídos, que vêm para poder trabalhar, ajudar na Terra, passam ali para descansar. E é um meio de segurança também. E aí a gente pergunta, a gente está sendo omisso em deixar as coisas ruins acontecerem ao nosso lado? E estamos invocando essa mansidão para poder deixar com que isso aconteça? Nós sabemos várias coisas, né, que a sociedade tem utilizado para poder crescer economicamente, diminuir
as responsabilidades. Vamos lá. Aborto. Muitos, até países, é liberado o aborto. Faz quem quer. E nós sabemos que isso é um crime. E nós espíritas, nós cristãos, de qualquer vertente do cristianismo, o que tem feito? Tem defendido que não pode acontecer isso? Ou tem calado? Tem escutado essa mansidão? Essa mansidão que é falada aqui, eu entendo que é aquela mansidão onde Jesus falou, bateu na sua face esquerda, mostre a sua face direita. Mas não é para apanhar. Não é para poder levar o tapa na face direita. É para poder mostrar uma forma diferente de condução. Primeiro da pessoa que está ali. E isso vira exemplo, modificando os outros. A gente não pode aceitar essas imposições do mal. E isso prevalece para todas as áreas. Dentro da família, os nossos governantes, professores, médicos. Então, em todas as áreas, cada um vem com um projeto reencarnatório. E aquele projeto reencarnatório é para evoluir e não involuir. E quando acontece alguma coisa que fazemos que vai nos provocar a evolução, vamos ter a consequência. Isso é uma das principais leis de Deus. Ela está na lei de ação e reação, causa e efeito. Se não for responder pelos atos aqui de praticar aborto, a mulher que pratica, o homem que pratica, o homem que faz o aborto, a mulher que faz o aborto, se não responder nessa encarnação, vai responder nas próximas. Pode vir que na próxima encarnação que ele tenha, senão agora vai dar tudo certo. O que acontece? Ele não encarna, é abortado. Então, vamos pensar bem na hora de falar o sim, sim e não, não. Temos que observar que já é certo que nós estamos, a espiritualidade, várias obras já a respeito disso têm falado, nós estamos no ápice da transição do mundo de provas e expiações para o mundo de transição, de regeneração. E nesse sentido, aquelas zonas abissais do umbral, trevosas, já estão sendo esvaziadas. Alguns ainda estão tendo chances de reencarnando aqui, são esses indivíduos que provocam o terror na sociedade, seja um terror psicológico, seja um terror mesmo de crimes, assassinato, roubo, droga, ou políticos, né? Por que não? Eles usam o terror, estão ali na condução de uma nação qualquer, são ditadores e sei lá mais o quê. Então eles estão vindo, estão reencarnando. E muitos dos que estamos encarnados agora, provavelmente não teremos outra chance de voltar para poder pegar e reparar e resgatar os erros. Então, aqueles das zonas abissais, muitos de nós, provavelmente, com certeza estivemos lá há pouco tempo, e agora estamos tendo oportunidade de melhorar. Por que não fazer o nosso salto quântico agora e provocar uma revolução, não uma reforma íntima, uma revolução íntima, mudando esse nosso caráter, que era um caráter de
ruindade, de maldade, para um caráter de bondade. Começar a pensar no bem. Essa transição, ela está sim andando. E estamos bem próximos, né? Acredito, a gente está vendo, nós nunca vimos tanta evolução tecnológica em tão pouco tempo. Até pouco tempo atrás, o primeiro computador da NASA, se não me engano, não cabia aqui dentro desse auditório. Hoje, o que a gente carrega na mão, que é um celular, tem mais capacidade do que aquele computador da NASA, que foi o primeiro. E isso tem pouco tempo. Nós já estamos agora nos confrontando com a inteligência artificial. Ah, mas a inteligência artificial vai tirar emprego de muita gente. Não. No mundo de regeneração, o trabalho nosso vai ser evolução intelectual. Poderemos estar daquela forma, como tem muito livro e filme de ficção científica, as máquinas trabalhando para a gente, para nos alimentar, e nós trabalhando, estudando os mundos, o universo e o Evangelho. Bom, uma outra pergunta. Se já nascemos e morremos muitas vezes, por que ainda tememos a morte? É uma pergunta muito interessante. Para nós, estamos aqui reencarnados, né, gente? O que acontece? Muitas vezes, para muitos espíritos, o Adriano acabou de falar sobre isso, muitos espíritos que estão no plano espiritual, isso não é estatística não, tá, gente? Isso a gente tem oportunidade de saber disso, né? Através dos atendimentos que são feitos nas reuniões mediúnicas, onde a gente conversa com os espíritos. E muitos deles, o pavor de muitos deles é saber que em breve vão nascer, ou seja, vão reencarnar. Eles não querem. E como a pergunta foi feita, porque apesar de nascer e morrer, quer dizer, reencarnar várias vezes, a gente ainda teme a morte. Primeiro, nós temos que pensar que, como seres que já estagiamos no reino mineral, vegetal e animal, onde há o predomínio do instinto, não é? Nós agregamos todos os conhecimentos no nosso perispírito, no nosso espírito, de toda essa trajetória. Então, lá do mundo animal, do reino animal, do estágio animal, nós trazemos o instinto. E o primeiro dos instintos é o instinto de sobrevivência. O primeiro deles. E não quer dizer, porque nós hoje estamos no reino nominal, que nós deixamos para trás, de forma nenhuma. Isso está em nós, faz parte do nosso acervo, da nossa caminhada, né? Então, a questão da morte, e é necessário que seja assim, não é? Que nós tenhamos esse instinto, ou seja, esse aversão à morte. O bom, lógico que é bom, não é? Imaginem, no estágio evolutivo que a gente está, a gente sempre está falando sobre isso. Diante das dificuldades, as vicissitudes, entre aspas, né? Que nós temos que passar para crescer, para evoluir, em alguns momentos a situação fica muito difícil. Muito difícil. Passar por aquela situação, em alguns momentos, na nossa visão, é impossível. Então, se a gente não traz esse instinto, né, esse medo da morte, imagina que seria muito fácil para nós. Se está difícil, então eu vou pular do barco, eu vou desistir, que é o que infelizmente alguns de nós fazem, né? E nós provavelmente já fizemos outrora. Então essa aversão à morte vem daí, em primeiro lugar. Para analisar e pensar que, como diz
a pergunta, se não me engano, 618, não vou lembrar o correto. Onde estão escritas as leis de Deus? A resposta todo mundo já sabe, né? Na consciência. Por que disso? Todas as leis divinas, naturais, estão lá na consciência. E na nossa trajetória, ainda, e por muito tempo ainda, a gente infringe essas leis constantemente. E quando a gente infringe essas leis, a gente sabe o que está fazendo. Apesar de lutar para não fazer, a gente ainda faz. Então, aquilo já aciona um alarme para nós, que a gente é um infrator da lei. E a gente também já sabe, através, né, dessa lei natural também, que a gente tem conhecimento de sobra, e é o que nós vamos falar depois, a lei de causa e efeito, a gente já sabe que a gente vai ter que ter um encontro com a nossa consciência e com os efeitos dessa lei. E a gente fica apavorado de pensar nisso. Eu vou morrer. Por quê? Quando a gente vai adiando o nosso dever de casa, vamos pensar numa escola que a gente está reencarnado, isso é uma escola, a gente sabe que tem deveres. E quando a gente já sabe que a gente não está em dia com os nossos deveres, com o cumprimento das nossas obrigações, com o cumprimento daquilo que a gente planejou, a gente vai adiando, mas a gente sabe o quê? Se adiar demais, ou seja, se eu não reconciliar com o meu adversário enquanto estou a caminho, lembra lá, né, dessa fala? Ele vai me entregar para o juiz, o juiz vai me entregar, não é assim? E dali eu não vou sair enquanto eu não pagar o último ceitil. Lembra disso, né? A gente já sabe disso também. Então, essas instâncias aí que eles vão nos levar, né? Se a gente não reconciliar com os nossos adversários, e aí a gente já sabe também que o nosso maior adversário não é o Adriano, não é nenhum, certo? O nosso adversário maior somos nós mesmos, são as nossas dificuldades. A gente já sabendo disso também, então, a gente já fica pensando, eu não quero resolver os meus problemas agora, mas quando eu morrer, desencarnar, eu vou ter que começar a resolver esses problemas e planejar a próxima vinda para resolver esses problemas. Ou seja, a gente está adiando. Então a gente teme a morte. A maioria de nós teme a morte, sim. Apesar de já ter nascido e morrido muitas vezes. Porque a gente sabe que vai ter um encontro com nós mesmos. E um encontro com as nossas responsabilidades. Além de que a gente não quer se desapegar do mundo material. A gente não quer se desapegar disso. Né? Vocês podem conversar com qualquer pessoa, pode ser quem esteja num hospital, num leito, à beira da morte, vamos dizer assim, se perguntar para a pessoa, você já quer ir agora? Provavelmente ela vai falar, não, eu estou doente, mas acho que eu ainda posso ficar mais um tempo. A gente não quer se desapegar, certo? Porque o encontro com a consciência é certeza, e todo mundo já sabe disso. Então, o temor da morte é por aí, é porque a gente não está querendo resolver as nossas questões, não. Mas a lei do progresso, que é uma lei natural, bate a nossa porta e faz a gente vai progredir querendo ou não. É lei, não é? Então o medo da morte vem, é disso aí.